Hoje eu estou com a Tanise, ela é eletricista nossa aqui da IVM, e como ela vai fazer o primeiro padrão dela aqui, né, para a empresa, os dois primeiros, na verdade, que são de 200 e 150, eu resolvi fazer essa base com ela, explicar para ela e de quebra eu faço esse vídeo. Se você quer acompanhar a montagem desses dois padrões, se inscreva no canal, que eu vou postando aí conforme a gente for fazendo. Então vai ser uma série de vídeos bem legais aí, de eu mostrando na prática. E a Tanise vai mostrar na prática, porque ela vai aprender na prática como montar um padrão. Então é uma coisa nova para ela. A Tanise já está com a gente há quanto tempo? 1 ano e 8 meses. Nossa, passa rápido, meu Deus do céu. Sim. Então a Tanise, ela ficou mais na parte de montagem de quadros elétricos. Já acho que, sei lá, mais de 40 quadros elétricos. Nossa, montei bastante, nem sei mais as contas. E então, de reforma, então a Tanise, ela fez muitas outras áreas e não padrão. Então daí hoje eu resolvi chamar ela para fazer padrão, os primeiros delas. Então por isso que eu vou ter que dar uma base de como que funciona o padrão Copel. E também daí como monta, vocês vão ver na prática como que a gente vai cortar as caixas, como que a gente vai colocar, que peças que a gente vai colocar, por que a gente vai colocar. Vão ser vídeos bem legais nessa área. Então, Tanise, eu queria só começar te explicando como que funciona o padrão Copel, porque é uma coisa que às vezes vocês que estão na área mais interna, vocês nem se ligam, né? E, claro, nunca trabalharam, né? Então, assim, a Copel, ela não dá nada. Então, quando você quer um padrão eu quero mudar de 127 para 220. Não é a Copel que faz nada. A Copel, ela só vai lá e liga. Quem faz é o eletricista ou é a loja que vende o padrão completo. Então, sempre funciona assim. Então, eu quero mudar de um... Eu tenho um bi de 50, eu quero mudar para um tri de 50. Normalmente, você vai na loja e compra o padrão montado, eles vão lá, colocam na tua casa e você pede a ligação na Copel. Então, a Copel não dá nada e não cobra nada também. Então, em resumo, é isso. Atualmente, ela não cobra nem por reprova, mas eu acredito que vai ser algo que ela vai começar a cobrar no futuro. Que ela já cobra para padrão maior, se ela for lá e reprovar o padrão, para voltar lá, ela cobra. Então, ainda não acontece isso. Então, o que nós temos de padrão na Copel, né? A gente tem padrão começando em 50 amperes, que é o monofásico de 50, que é talvez até na tua casa, na minha antiga casa era monofásico de 50. Sim, lá em casa Então, na da Gabi também, monofásico de 50, que é o mais barato que tem. Então, é o mais simplesinho que tem. Que começa ali, deve custar ali, sei lá, uns 800 mil reais, o padrãozinho mais baixo. Daí, depois vai para o mono de 63, então é monofásico de 63. E daí já vai para os bifásicos. Então, só um monofásico de 50, você liga uma casa pequena. Então, eu tenho um micro-ondas, um chuveiro, liga tranquilo. O básico. Qual que é o problema? O problema se chama chuveiro, porque você fica limitado a um chuveiro de no máximo 5.500 watts, que é o que deve ser na tua casa. Sim. Então, não tem muito o que você fazer, porque se desse, por que não pode, né? Maior. Por que o 220 tem 7.200, 7.400 watts? Porque limita na corrente. Então, a corrente é o disjuntor. Então, ali eu tenho o disjuntor de 50, um mono de 50. Então, a corrente máxima de qualquer equipamento não pode passar de 50, senão vai desarmar. O chuveiro, se você fizer a conta lá, até vou fazer aqui, ó. O chuveiro de 5, tá? O chuveiro de 5.500 divididos por 127 dá 43 amperes. Então é por isso que é limitado a um chuveiro de 5.500 no máximo, porque se você usasse, não existe, pelo menos eu nunca vi para vender, mas digamos que você tivesse um de 6.800, que é uns menorzinho, divididos por 127, dá 53. Já passa dos 50, já ia desarmar. Então é por isso que não tem chuveiro 127 maior. Então, o maior limitante no monofásico é que você não vai poder usar um chuveiro melhor. Isso é muito ruim, na verdade. Onde eu recomendo, geralmente, esse mono de 50, por exemplo, às vezes a gente tem kitnets que tem sistema de gás. Então, o chuveiro ele é a gás. Então, você tem o conforto do chuveiro, então você não precisa necessariamente ter básico. O monofásico também ele limita quanto a ar-condicionado, porque ar-condicionado não tem 127. Vamos dizer, eu achei para vender, não sei o quê. Mas o padrão não é 127. Então, você não consegue colocar nem ar e nem chuveiro bom. Então, assim, eu não uso, assim, é muito raro eu usar, não vou dizer que eu não uso, mas é muito raro eu usar um padrão monofásico. E daí tem o mono de 63.
entra no mesmo problema. Você não vai conseguir usar um chuveiro bifásico. Então, não, eu não acho interessante. Eu diria assim, é melhor um bifásico de 50, que é o próximo, do que um mono de 63. Porque o bi de 50 você já consegue usar ar-condicionado e chuveiro melhor. Então, começa em mono de 50, mono 63, daí vai para o bi. É bi de 50 e bi de 63. E daí já vai para o trifásico. Então, residencial, eu diria assim, o ideal é no mínimo um bi de 50. Assim, atende qualquer casa. A minha casa hoje é um bi de 50. Então, qualquer casa normal vai atender. Quando que não atende? Eu tenho 2 chuveiros. Daí não vai atender. Daí como que eu sei que não vai atender, né? Você pega a mesma situação lá. Digamos que você vai instalar um chuveiro de 6.800. Divididos daí por 220. Daí não é por 127. 30 amperes, 31 amperes. Se você pegar e ligar os 2 chuveiros ao mesmo tempo, ele pega 2 fases, né? Então, se eu ligar os 2 chuveiros ao mesmo tempo, eu estou jogando 60 amperes. Tá. Então, o disjuntor é de 50. Então, não vai armar. Não vai parar armado. Então, o que eu recomendo se você quer 2 chuveiros, já vai para um bi de 63 no mínimo. Porque daí ele já vai ter um pouco mais de margem. Vai ficar em cima. Claro, uma situação para ele usar toda essa potência do chuveiro é um inverno, né? Mas pode ser que aconteça. Você vai ligar uma air fryer e vai desarmar o disjuntor. Né? Então, o bi de 63 seria para essa situação. E daí você tem os trifásicos que, claro, é mais caro, mas seriam o ideal. Isso quem define não é a Copel, é o cliente ou o eletricista. Então, o eletricista tem que olhar a tua necessidade e falar, você vai precisar de um mono de 50, um bi de 50. Isso é muito de experiência, de feeling, de saber, porque não é só conta. Tipo, eu já vi muito engenheiro fazendo projeto e errando feio nessas coisas, porque o cara ele olha só conta, ele não olha o uso real da pessoa. Então, você tem que ter um pouquinho de prática, eu diria assim, de experiência para saber sobre isso. Inclusive, eu tenho vários vídeos sobre padrões e eu falo, use um bi de 50 para tal situação. Então, é por causa disso. Tá. Então, até aqui foi. Deu para entender o negócio do padrão. Quanto aos tamanhos do padrão, daí, a partir do trifásico, daí é tri de 50, 63, 80, 100, 125, 150, 175 e 200. Eu decoro porque eu faço isso direto, né? Eu vou mostrar uma tabela aqui para você, que qualquer eletricista pode pegar e baixar a norma, né? E daí tem esses padrões, você não vai saber. Eu mesmo, que trabalho com isso muito, né? Se você me perguntar um cabo, eu vou saber o cabo padrão, mas tem umas variações que eu não sei de cabeça. E eu que trabalho com isso há muito tempo. Então, você não é obrigado a decorar isso. Eu só estou falando para você ter noção. Então, até 200 amperes é o padrãozinho Copel normal. Por que até 200, né? Porque quando passa, eu quero um 300 amperes. Daí, normalmente, vai para Copel. É projeto. Daí. Você tem que fazer um projeto e aprovar na Copel. Então, daí tem um sistema, outros 500. Sim. Até 200 amperes é qualquer loja, qualquer eletricista. Não precisa ser eletricista, inclusive. Tem que ser eletricista da Copel. Não existe isso. Qualquer eletricista pode executar até 200 amperes. É por isso que você vai executar os 2 padrões. Só você tem que pedir a ligação daí, né? Daí, agora a gente vai para a questão de caixas, de dimensionamento básico, assim, né? As caixas elas vão mudando conforme vai aumentando o padrão, porque o disjuntor é diferente, o cabo é diferente. Então, a caixa pro disjuntor de monofásico é a AN, é uma caixinha menorzinha. A caixa do bifásico até o trifásico de 100 é a CN, que é uma caixa maior. E daí, pro trifásico acima de 100 é a GNE. Você vai ver ali embaixo, quando você for montar, que você vai ter uma caixa GNE. São 2 padrões que você vai montar com essa caixa GNE. A caixa vai de 125 a 200 amperes. Inclusive, um desses clientes, ele é uma casa de alto padrão, e ele ia utilizar, eu não fiz o projeto, né, mas o projetista projetou um 125 amperes para ele. E daí, o 125 é o pior custo-benefício que tem, porque você vai usar a caixa maior, que é mais cara, no menor padrão possível. Então, o melhor custo-benefício, na minha opinião, é o 150 amperes. Então, eu falei para ele, olha, já que você já vai ter uma caixa GNE, peça um 150, porque daí você tem um pouquinho mais de sobra. Então, foi isso que ele fez. Assim como se você me perguntar qual que é o melhor custo-benefício para a caixa CN, é um tri de 100,
Porque é a melhor situação possível. Você vai usar o máximo da caixa, né? O limite da caixa com o menor custo possível. Então, seria o ideal. Então, é só um contexto, né? E daí você tem a questão, como eu disse, é você que faz, é um eletricista, não é uma pessoa da Copel, a gente só pede a ligação. Tá. E daí tem o padrão de cada caixa, né? As 2 caixas que você vai montar, elas são montadas em mureta, no muro. Igual foi lá igual você deve ter visto no Jamil, no Arnaldo, na mureta. Por que é na mureta, né? Não é obrigatório que seja. Eu posso, mesmo a caixa, você vai ver ali, é uma caixa grande, eu posso montar aquela caixa no poste. Só que a gente só coloca no poste se fosse alguma coisa industrial, alguma coisa... numa casa fica muito feio, um padrão de 150 amperes no poste. Então é por isso que a gente faz a mureta. Então você vai cortar a caixa aqui, vai montar o padrãozinho, a parte básica, e daí você vai levar essa caixa no muro lá, e daí você vai prender ela e eles vão fazer um muro ao redor. Eu vou explicar lá no local lá por que como que a gente vai montar lá, né? Mas eu gosto de fazer a mureta depois. Eu gosto de prender a caixa, igual você fez no Ponta Lagoa, né? Então, prende a caixa, a gente monta a nossa parte e depois vem o pedreiro. Porque daí eu não preciso me importar com ele. Ele faz do jeito que ele quiser depois. Entendi. Então, tem pedreiro que prefere montar conforme você for fazendo. Mas para mim é pior. Porque daí eu limito o meu trabalho. Então, eu quero que você vá lá, monte e o pedreiro que se vire. Então, é isso que vai acontecer nos 2 casos, né? Nessas 2 aplicações. Só para você verificar a respeito do dimensionamento, assim, essa é a norma que é a norma de tensão secundária, a 901/100. Essa é a norma que rege tudo que eu estou falando para você. É essa norma aqui. É a norma inicial, digamos assim, dos padrões. Então, eu já tenho, sei lá, uns 20 vídeos disso daqui no canal, né? Mas foi baseado nisso daqui que foi dimensionado o padrão. Inclusive, um dos padrões, que é o de 200 amperes da Cipalto, eu não defini nada. Eu pedi para a loja me vender o padrão pronto, sem a mão de obra, né? E então eles me mandaram o material, porque nós vamos montar de acordo com eles, para também quem estiver assistindo entender que é um padrão. Mesmo claro que eu tenho preferência por equipamentos e por peças, né? Mas estando na norma vale. Então a gente vai montar esse da Cipalto dentro do padrão da loja que vendeu o material, que está dentro do padrão aqui, que talvez seria um pouco diferente do que eu montaria se eu fosse eu fazer a lista. Inclusive é por isso que a lista do residencial eu estou fazendo a lista. Então mudou o esquema. Eu estou pedindo o material. Então vai mudar algumas coisinhas ali, que quando eu for lembrando na hora que eu for montando, eu vou ter falando. Entendi. Mas essencialmente é a mesma coisa. Tá. Então, o material que vai ser o primeiro padrão que você vai fazer é da Cipalto. Não sei se ficou alguma questão até agora, assim, de dúvida. Não, tá tranquilo. Você está falando, tô conseguindo imaginar, assim, a situação. Tá. Então, assim, essa tabela é a tabela que, digamos, é o coração do padrão, é isso aqui. Que é a tabela de dimensionamento. Então, no futuro, até quando você for fazer algum outro padrão, eu tenho dúvida qual que é o cabo para um disjuntor 63. Venha nessa ali. Tabela. Não tem erro. Ela está na página 35. Tá. Então, o que ela mostra? Ela mostra, basicamente, ignore a demanda aqui, porque isso daqui quem determina, como eu disse, é muito mais prático do que... A demanda é a carga, em quantos quilowatts. Mas o que manda muito é referente ao geral. Eu vou direto no geral. Então, disjuntor de 50 amperes, uma fase, cabo, esse ramal de ligação multiplexado é o ramal da Copel, não importa para você. O que importa é o ramal de entrada. Esse ramal, ele pode ser embutido ou subterrâneo. Como assim, né, embutido ou subterrâneo? O embutido é quando é ramal aéreo. Então, quando eu tenho um poste e eu vou subir com esse cabo pelo poste e deixar a espera lá em cima do poste para a Copel ligar. Isso é embutido. O subterrâneo é no caso, por exemplo, da outra casa, que o ramal, a ligação é por baixo, que você foi lá medir, inclusive. Daí essa ligação muda o cabo. Então tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso, porque o cabo pro embutido é menor do que o cabo pro subterrâneo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, por exemplo, o monofásico, o embutido, o monofásico não vai mudar nada. Eu vou pegar um que seja diferente. Vou pegar aqui, 16, deve ser
deve ser 63. Ó. Bifásico de 63. Ó como que tem diferença. Ó. Tem o cabo 16, tem o cabo 10, tem o 16 e tem o 16. Tá. Por que tem essa diferença? Porque o embutido, ele tem... você já viu esse cabo. Tem 2 tipos de cabo, que é o mais comum, né? Que é o PVC, que é o 70 graus, que é o comunzão, e tem o 90 graus, que é o XLP ou EPR. O que muda? É que eles conseguem... o EPR, ele consegue trabalhar numa temperatura maior. Então, ele aguenta mais corrente. Então, por isso que o cabo EPR, ele aguenta... O cabo 10 EPR, ele está aguentando 63 amperes e o PVC tem que ser o 16. É por essa diferença. Então... Nossa, eu odeio quando acontece isso. Então, é por isso que tem essa diferença. E olha que daí, quando eu jogo pro subterrâneo, os dois têm que ser 16. Uma característica importante é que qualquer cabo, isso vale para a instalação interna também, né? Qualquer cabo que passe algum trecho pelo chão, é obrigatório que seja 1 kV, que é aquele dupla isolação. Sim. Normalmente o 1 kV que eu conheço, ele já é o EPR, que é o que aguenta mais corrente. Então, por padrão, é dessa forma. A Copel, ela dá uma exceção ali que quando você não tem caixa de passagem, ela permite o cabo 750 volts, mas eu duvido que até o cara que analise isso vai lembrar. O cara na rua assim não vai lembrar. Então, eu diria assim, nem considera isso porque você vai brigar sem necessidade. Passou pelo chão, é 1 kV. Então, daí a gente vai para o nosso padrão que a gente estava conversando, né? O que tem? 150 amperes. Então, os 150 amperes... Você tem aqui o ramal, que não é importante aqui, ó. O que importa aqui, como eu disse, ó, o cabo ele pode ser ou 70 ou 50 do 150. Só que o 150 é naquele residencial que eu falei, que a entrada e a saída são subterrâneas. Então, obrigatoriamente o teu cabo tem que ser 70. E obrigatoriamente tem que ser 1 kV. Então, o cabo lá vai ser 70, 1 kV. Para o 200 amperes, ele tem mesma coisa, ó, 95 e 70. Ele tem essa nota 11, que eu nem lembro o que é. Deixa eu ver o que é. Então aqui no 200, ele tem o 95 e tem o 70 também. O que ele fala aqui? Ele fala, e tem uma nota 11 que é referente a seu padrão, se for subterrâneo, ele só pode ser usado a categoria ele só pode ser usado o XLP-EPR, que é basicamente 1 kV, dupla isolação. Então é por isso que ele fala que, colocou a nota 11 aqui. Se você olhar lá embaixo, você vai ver que o teu cabo é o 70, não é o 95. Por quê? Porque no caso do padrão da Cipalto, a entrada é aérea. Então ele se caracteriza como embutido e eles estão usando um cabo EPR. Por que eles estão usando um cabo EPR? Porque é mais barato o cabo 70 do que o cabo 95, mesmo sendo um cabo melhor. Então a loja ela vai priorizar o custo. Então por isso que ela está utilizando o cabo 70. Provavelmente, eu nem vi o cabo que está ali, mas é praticamente certeza, se eles tinham o cabo 70, eles mandaram o 70, só se eles não tinham por algum motivo, mas senão eles mandaram o cabo 70 por esse motivo. Inclusive é uma coisa que a gente tem que conferir ali, se esse cabo é realmente 70, né? E se é EPR, porque senão vai dar problema, né? Então faz parte do teu trabalho conferir isso, ter certeza que eles mandaram certo, porque eles cometem erros. Sim. Então depois quem vai ter que arrancar o cabo vai ser você. Sim. Quem vai ter que... Eu, na verdade, no teu caso ali, se acontecer isso, eu vou ter que pagar a tua mão de obra de volta, né? Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Então, o dimensionamento é isso. Então, você vai ter, nos dois padrões, uma GNE. No de 150 amperes, você vai ter um cabo 70. No de 200 amperes, você vai ter um cabo 95. Tá. Ou, no caso ali dele, que é embutido, vai ser 70 também. Só que EPR. Então, aqui a base é essa, assim, de dimensionamento, né? Eu vou te mostrar um detalhezinho aqui, só para você entender o que você vai efetivamente fazer aqui no escritório e o que você vai fazer lá na prática, né? Só quanto à localização, os dois, um deles não é meu projeto, mas eu que vou definir a localização, e o outro é projeto meu. Então, eu já defini a localização, mas ele nessa norma fala quanto à localização. Em resumo, o padrão tem que ficar virado para a rua. Ou se ele ficar na vertical, tem que ter livre acesso, como é o caso da Cipalto. Ele está na vertical, está na perpendicular, né, do terreno, mas ali vai ser uma entrada de carro, então ali tem acesso, então não é fechado, então ele pode ficar ali. Então, quanto a isso, ele fica limitado a no máximo 1 metro para dentro, por isso que o padrão vai ser já logo depois do poste. Lá no caso, a loja, quando eu comprei o material,
a loja já colocou no valor do material para fazer o buraco para colocar o poste. Eles só querem que esteja alguém lá para indicar onde vai ser o poste. Mas eles já vão fazer esse buraco. Tá. Aqui, ó, a Copel ela tem um monte de detalhe de montagem. É literalmente seguir o desenho. Então é muito tranquilo. Eu vou imprimir, inclusive, uma folha para você do que você vai precisar seguir. Então, no teu caso, é um detalhe para uma caixa GNE. Então, isso aqui é tudo caixa CN. Aqui, ó. 220, 127. Esse padrão, ele é indicado para 125, 150, 175 e 200. Então, esse desenho você vai utilizar para os dois padrões. O que vai mudar no teu caso aqui de desenho, né? O padrão de 200 da Cipalto, a entrada é por cima, a saída é por baixo. Ele não pode sair pelos lados, é ou por cima ou por baixo. Essa é uma dica importante, inclusive. É sempre por cima ou por baixo. No caso da Cipalto, sai por baixo, porque você vai ter um QDG do lado aqui. Uhum. No caso da casa lá do rapaz, tanto a entrada quanto a saída são por baixo. Porque o condomínio lá é padrão subterrâneo e a saída vai ser subterrânea, obviamente, também. Então, esse detalhe é o detalhe básico. O que ele entra? Eu entro com as 3 fases e neutro no medidor. Isso daqui, ambos os cabos vai ter que passar no local. Que no caso do da Cipalto, ele vai subir no poste sem deixar o cabo lá em cima. Eu geralmente deixo como padrão ali 1 metro os cabos em cima do poste. E no caso da casa, a gente vai ter que medir depois com mais calma, né? Mas vai sair com os cabos pelo chão, subir até o poste lá da concessionária mesmo da Copel. Então isso vai ter que ser feito ambos no local, né? O medidor, é a Copel que vai ligar, então você não tem medidor. E o neutro, antes de você deixar a espera pro medidor, você vai ter que abrir o neutro aqui. Eu não lembro se você já fez você fez algo similar lá na Ponta Lagoa, que acho que você abriu o neutro. Eu não lembro. Não, acho que não. Mas, em resumo, né? O neutro ele não pode ser interrompido e você vai abrir o cabo aqui, abrir ele, só a capa. E daí você vai pegar e tem que aterrar esse neutro. É o neutro da concessionária, que ele tem que ser aterrado no padrão de referência, neutro de referência. Então, o neutro, você vai abrir esse cabo aqui, isso é no local lá, né? E vai colocar 2 conector parafuso e vai aterrar esse cabo. Que cabo que eu uso de aterramento? Você volta na tabela. No caso, o cabo de aterramento pro 200 é para ser o 35 e o cabo do 150 é para ser o 25. Como que eu sei isso, né? O terra geralmente é metade do cabo da fase. Então, do cabo menor da fase. Então, o cabo menor lá que a gente viu no 200 amperes era o 70. Metade de 70 é o 35. Existe um cabo 35. No caso de 150, o menor cabo para o padrão 150 é o 50. Então, o terra é o 25. Então, ó, só para até por desencargo, vamos voltar aqui, ó. Claro, é bastante informação que eu estou passando de uma vez, né? Mas eu quero que você tenha uma visão geral de tudo do que eu estou falando. Pra você não ficar tão perdida. Tá, ó, 150. Ó, o cabo aqui, ó. O menor é o 50. Aí, ó, cadê? E, ó, cadê? Não. Na verdade ele jogou para 35, ele não jogou 50. Ele jogou para 35 o terra. Então, o terra do 150 é 35, ele jogou um a mais. E o terra do 200 é o 50, então eu me enganei. Então tem que corrigir essa parte do vídeo. Mas, então, você vai usar o cabo terra 50 e o cabo terra 35. Como eu disse, nem eu decoro essas coisas aqui de cabeça. Eu sempre volto aqui para olhar.